Opa, agora sim. Me ouve? Me ouve? Continua me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 6 de outubro de 2020, edição de número 190 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 189 personalidades importantes, falando dos temas mais variados possíveis. Hoje, pela primeira vez, a gente vai estrear um tema aqui. Vamos falar sobre meteorito. E aí, já ouviu falar em meteorito? Já caiu algum aí no quintal da sua casa? E para falar disso, a gente vai receber aqui ele que é engenheiro, colecionador de meteoritos, caçador de meteoritos, André Motinho. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. A honra é toda minha. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que o pessoal se divirta bastante e aprenda um pouquinho dessa área que é bem bacana, bem interessante. É uma área nova aí que está começando a dar muito ibope, né? Recentemente. Você fala de onde nesse momento? Eu estou falando de Jacareí. Jacareí? Jacareí. Eu sou joseense, né? Nasci em São José dos Campos. Morei lá quase a vida toda. Depois eu morei um tempinho, fui para Campinas fazer universidade lá. Depois eu voltei, morei um tempinho em Taubaté. Depois voltei para São José e agora estou há uns 2 anos aqui em Jacareí, que é do lado. É do lado. Do lado. Só atravessar a pista aí, né? É quase um bairro de São José. A gente nem... É quase um bairro, isso é verdade. Né? Você falou que foi para Campinas fazer universidade. Você se formou em quê lá? E a minha formação é engenharia de computação. Fiz engenharia de computação na Unicamp. Já tinha feito um técnico em eletrônica, né? Então, minha área mais é engenharia mesmo, tá? Não tenho formação formal em geologia, nessa área de meteorito. Então, é bastante autodidatismo aí, da minha parte. E curiosidade. Isso, eu estudo bastante, leio muito, eu tenho bastante contato com pesquisadores, né? Então, a gente vai aprendendo. E quando é que você desperta assim, essa curiosidade por esse tema? Então, eu sempre fui muito curioso, né? Quem é da área exata, eu acho que, não sei, talvez tenha esse lado curioso mais aguçado, mas eu comecei, na verdade, com astronomia, né? Eu sou astrônomo amador. A minha área de dedicação na parte de astronomia agora está mais focada na astrofotografia. Eu não sei se dá para ver algumas fotos que estão ali atrás, mas... Estou vendo os quadros, está um pouco longe, mas estou vendo os quadros. São fotos tem, que eu... tem até um quadro lá que está caindo lá um meteorito, alguma coisa lá. Não sei, não. Mas eu comecei com astronomia amadora, depois eu fiquei mais focado na parte de astrofotografia. Eu fiquei um tempão sem praticar astrofotografia e mais recentemente, esse ano, eu comecei a voltar para a astrofotografia. Tá? E a área de meteorito foi meio que uma junção aí desse meu interesse em relação ao espaço, ao cosmos, com outras ciências naturais que eu acho muito bacana, como geologia. Então, meio que juntou aí as duas coisas, né? Então, a gente estava muito acostumado em observar os astros distantes da Lua, Marte. Agora, você poder pegar na mão um pedacinho da Lua, um pedacinho de Marte, é uma coisa bem interessante, bem incrível, bem especial, assim. Então, começou daí. E aí foi. Eu estou mais ou menos, acho que pouco mais de
Eu comecei a colecionar em 2007. 2007 comecei a colecionar, 2008, e aí foi até hoje. Estou colecionando. Qual o primeiro? Qual foi o primeiro e onde foi encontrado? O primeiro meteorito foi um que eu, desse tamanhozinho assim, que caiu na Rússia, em 1947, chamado Sikot-Alin. Então foi um bem pequenininho, que aí a partir desse pequenininho, hoje eu tenho quase, sei lá, 600 meteoritos. Você tem um museu aí, uma espécie de museu? A gente tem um local onde a gente coloca as nossas peças, né? Um gabinete, assim, como todos os colecionadores, né? No Brasil é muito comum, meteorito não é nem tanto, né? Mas é muito comum no Brasil o pessoal colecionar minerais também, né? E o pessoal costuma fazer esses armários em casa e coloca as peças num armário bacana, assim. Você é o maior colecionador de meteoritos no Brasil? Olha, talvez sim, acho que sim. O meu foco maior são os meteoritos brasileiros, né? Porque assim, meteorito tem muito meteorito, né? E se a gente for querer conseguir todos, é igual como qualquer coleção, né? O colecionador às vezes ele olha alguma coisa que se interesse mais e aí foca mais naquele item ali, né? Não é uma coisa. Os colecionadores em geral não colecionam tudo de tudo daqui. Por exemplo, vamos lá, moeda. O cara gosta mais de moeda do período lá específico do Brasil, né? Então, no meu caso, eu me especializei mais nos meteoritos brasileiros, tá? Os meteoritos que caíram ou foram achados aqui no Brasil. E é uma coleção bem difícil, bem desafiadora, porque quase todos os meteoritos brasileiros são muito raros, muito difíceis de se conseguir, né? E como é que funciona essa caçada? Você soube que caiu em algum lugar e viaja? Como é que funciona isso, esse processo? Assim, a gente não consegue os meteoritos da coleção através, assim, não é essencialmente através da viagem de você ir caçar. Existe todo um comércio internacional onde a gente consegue muito mais facilmente, muito mais barato adquirir meteoritos, tá? Uhum. Então, o jeito mais difícil talvez seja você viajar e ir atrás, porque você pode gastar um tempão, ficar lá dias e dias e não achar nada. Desde 2010, se quiser a gente pode conversar sobre todas as quedas que eu já fui. Desde 2010 foram umas 5. E não foram todas que eu achei. Em quais lugares você foi? A primeira caçada de meteorito que eu fiz foi em 2010. Foi o meteorito Varriçai, que caiu na divisa lá do Rio, a divisa norte do Rio com o Espírito Santo. Eu fui para lá algumas vezes, inclusive foi a primeira vez que eu fui realmente caçar um meteorito. Na época eu tinha um amigo pelo Facebook que era americano, era um caçador mesmo, que já foi em muitos países do mundo atrás de meteorito. E aí ele animou de vir para cá e a gente foi. Tá? A gente ficou lá quase uma semana caçando e foi uma experiência bem bacana. Mas infelizmente dessa vez a gente não deu sorte, não conseguimos achar. Mas foram achados muitos meteoritos pelo pessoal da região, né, os locais, assim, e a gente eventualmente acaba adquirindo, né? Com o tempo vai aparecendo bastante material e a gente vai adquirindo. Então esse foi o primeiro. Aí teve 2013, não sei se você quer que eu conte todos. Não sei Conte, fica à vontade, pode falar. Então, o primeiro foi 2010, foi no Rio, né? Depois o segundo foi em 2013, em Pernambuco. Ele caiu numa vilazinha lá chamada Borracha. Caiu outro agora lá, parece? Caiu em Santa Filomena, que eu fui também. Depois eu posso até comentar um pouquinho. Então, esse de Pernambuco, ele recebeu... Bom, ele foi achado na vila de Borracha, chamada Borracha, mas a cidade era Vicência. Então a gente acabou dando o nome do meteorito de Vicência, né? O meteorito, quando ele cai, ele passa por todo um processo de classificação e oficialização, e aí nesse processo a gente dá um nome oficial para ele e aí ele fica batizado, aí você pode usar esse nome, né? Entendeu? E aí esse daí ficou formalizado como Vicência.
Esse foi em Pernambuco. Aí teve em 2015, aqui em São Paulo, em Porangaba, já ouviu falar de Porangaba, São Paulo? Sim, sim. Caiu lá um meteorito de Porangaba, que foi oficializado como Porangaba, né? Eu fui também para lá, fui várias vezes, e na primeira vez que eu fui, eu consegui achar 2 fragmentos pequenininhos, assim, mais ou menos desse tamanhozinho assim. Eu acabei depois trocando mais material com o pessoal que acabou comprando também, mas foi uma experiência bem bacana, e isso aí foi em 2015. 2015. Aí, em 2017, teve 2 quedas, uma na Bahia, na cidade chamada Palmas de Monte Alto. Foi achado somente uma pedra, uma única pedra de mais ou menos 900 gramas. E essa pedra, a prefeitura, na época, já queria adquirir o meteorito para pôr na cidade, para o Museu da Cidade, e aí a pedra foi adquirida envolvendo a prefeitura e também mais o Museu Nacional conseguiu uma parte, a Universidade da Bahia, Federal da Bahia conseguiu também uma parte, eu também consegui uma partezinha também para minha coleção, aí todo mundo ficou feliz aí. Então, dividir o pão. Dividir o pão. A gente se contenta com pouco, né? Então, o bom do meteorito é que, assim, você pode particionar ele, que não tem problema. Então, é lógico que a gente, se puder não cortar, é lógico que é melhor, mas, eventualmente, não tem como... Porque, assim, quando cai somente uma única pedra, para poder estudar ele e oficializar, tem que cortar, não tem jeito, tem que cortar, entendeu? De qualquer maneira, seria até ruim para a ciência não cortar ele. Então, não é problema cortar. E aí, como já tinha que cortar... É nesse corte que aí vem a classificação, determinação de valores, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Porque para o meteorito... Vamos só, de repente, acabar essa história, porque daí, senão a gente não passa por todos aí dos últimos 10 anos, que eu acho que é até bacana de comentar. Claro. Então, teve esse da Bahia, de 3 irmãos. Esse aí está interessante porque ele não caiu não existe cidade 3 irmãos, ele caiu na cidade chamada Palmas de Monte Alto, no interior da Bahia. Mas já existe um meteorito chamado Palmas de Monte Alto. Então, para não dar confusão de nome, a gente escolheu uma feição geológica próxima ao local que caiu, chamado 3 Irmãos, que são 3 morros, assim, e aí ficou 3 irmãos. E aí o pessoal que recebe essa submissão, né, eles analisam e, eventualmente, aceitam ou não, e eles aceitaram. Isso foi em 2017. Em 2017 também teve um outro meteorito que caiu na famosa vila de Serra Pelada. E a gente foi para lá também, foi bem bacana, o local é muito bacana, o pessoal é uma curiosidade, né? A gente sempre ouve falar da Serra Pelada e acho que é bem bacana de ir lá para conhecer como é hoje, né? Hoje aquele buracão não existe mais, né? Não existe mais, né? Hoje é um lago aquilo lá, né? E atingiu lá o lençol e aí inundou. Tanto que por isso que parou ali na extração. Mas, enfim, esse meteorito que caiu lá, ele recebeu o nome da vila, né? Serra Pelada. E a gente está numa média de mais ou menos a cada 2 anos ter uma queda, né? Teve em 2010, 2013, 3 anos, né? 2015, 2, 2017, 2, e agora teve esse de Santa Filomena, né? Que aconteceu em agosto. E 19 de agosto a gente foi para lá, eu fiquei quase 2 semanas para lá também, caçando. Nesse eu tive sorte de achar 4 fragmentos desse meteorito, fazendo a busca mesmo no meio na região. E
E foi muito bom. O local que caiu, eu acho não, com certeza o melhor local para se buscar meteorito, Por quê? porque é muito seco, então não tem muito mato, né? Então mesmo o local que tem mato é caatinga e você consegue entrar lá, tá? Não tem muito mato, como não tem muito mato, não é tudo é seco, né? A vegetação é seca, então não é aquele verde ali que tampa todo o chão. Então é possível você fazer um trabalho ali de busca e com bastante sucesso, eventualmente encontrar algum meteorito, né? Por Sim. vários motivos. Primeiro porque ele é muito seco, né? Lá o local é muito seco, não chove. Como não chove, o meteorito fica mais preservado, né? O meteorito ele é um material que ele é sensível à umidade, então se ele cai num lugar bem úmido, numa floresta, assim, rapidamente você pode perder ele, né? Então o lugar é seco, tem pouca vegetação, o clima apesar de ser sertão ali, foi o sertão Pernambuco, né? Sim. A região oeste de Pernambuco, na verdade, a área de espalhamento, o meteorito caiu, na verdade, no final do estado de Pernambuco, e você teve material que caiu no Piauí, quase praticamente no Piauí, então foi bem na divisa ali. Então, aquela região lá é muito boa, muito bacana, Favorece, né, favorece, favorece o demais. achado. E apesar de ser sertão, tem um clima mais agradável para trabalhar ali a busca do que teve aqui, por exemplo, em Porangaba. Estava muito mais calor, muito mais abafado do que lá, porque lá tinha uma brisa, um vento bem gostoso, dava para fazer bastante trabalho de campo Você, tranquilo. você deve conhecer a Pedra de Bendengó, né? Conheço, quem não conhece, se eu não me engano, acho que o mais famoso meteorito do Brasil, né? Isso. Inclusive, Mais de cinco. Então, sim, ela caiu lá na minha região, lá na Bahia. eu conheço, eu Próximo ao conheço, Monte Santo. eu, isso, eu conheço lá o local. A gente fez Você uma foi lá? excursão, Você foi já lá? fui lá, já fui lá. Hoje, se você for lá, onde foi achado o Bendengó, hoje tem uma cavidadezinha assim, suave, né? E você encontra ainda a casca do meteorito, a parte externa já oxidada, que foi se soltando do meteorito e aí ficou ali na região, né? Eu tenho um amigo lá, que ele inclusive é cantor, compositor, cordelista. Ele mora na cidade Uhum. de Caldas de Cipó. E há pouco tempo ele encabeçou uma luta aí para tentar mobilizar o governo para levar a Pedra de Bendegó do Museu Nacional para o seu lugar de origem, entendeu? Mas é um processo muito difícil. É quase possível, né, não, André? Levar de volta. Olha, isso daí já é antigo, viu? Desde a época que a pedra saiu de lá, em final quase 1800, sei lá, No foi uma Império, coisa. né? Não, quem ordenou a saída do Bendengó de lá foi Dom Pedro, pra você ter ideia. É uma coisa histórica, tal, e desde a época o pessoal fala que deu azar tirar a pedra de lá, o pessoal é muito supersticioso, né? Acha que aí teve uma seca depois, aí já atribuiu a seca, a pedra que não está lá. Que aí tem as lendas também, né? Tem as Tem. superstições. Mas essa ideia de levar de volta é antiga, tá? Não é nova e de vez em quando reaparece aí. Mas eu Inclusive, pessoalmente, foi a única coisa que se salvou no incêndio, né, do Museu Nacional. pois o Bendegó, pelo fato dele ter ficado ali preservado, né, meio que praticamente ele não sentiu ali o incêndio, né, ele virou um símbolo ali do museu, do Renascimento ali, e aquela cena ali, né, do meteorito na frente do museu ali, inteiro, que rodou o mundo ali, né, pela tragédia que foi o incêndio, ele ficou muito mais conhecido na época, né.
E é mais hoje, inclusive. É, Mas é, é bem controverso isso daí, e aí tem várias opiniões que acho que favorável a voltar. Eu você, pessoalmente, qual a tua opinião? eu pessoalmente acho que ele deveria ficar onde mais pessoas pudessem visitá-lo e conhecê-lo, e eu acho que o Museu Nacional é o museu referência do país, né? Uhum. Então eu acho que, na minha opinião, deveria ficar lá, ainda mais por causa de toda a história que teve por trás de trazer ele de lá para cá, tal. Eu acho que o Museu Nacional, eu acho que é a casa dele mesmo, né? É a minha opinião, né? Você, E lá, eu já fui para lá, é uma cidade, lá não tem muita estrutura. Quem que vai lá, né, ver o meteorito? Não vai ninguém mais ver o meteorito, praticamente. Então, não aqui, vai, não. Então, eu sou daquela região ali, Paiaiá, Nova Açores, a gente tá ali, entendeu? Perto é, ali da... eles fizeram, eu acho que foi feito duas réplicas do Bendegó. Eu acho que uma está no Museu da Geologia da Bahia, e eu acho que Isso, a outra foi para Monte Santo, foi lá para o local. isso é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é responsável pela coleta de 7 novos meteoritos aí? É você que também está fazendo toda essa classificação? Eu participo mais da parte de campo, tá? Desses meteoritos desde do Vicência, né, que eu fui lá com a pesquisadora do Rio, fui para lá com ela, apoiei aí a parte de conseguir o material, né, a gente doamos o material que precisava para as pesquisas e tal, e no ano retrasado eu apoiei no meteorito chamado Paraopebas, estava sendo feita uma análise na USP, aí eu estava fazendo uma disciplina de geologia, de mineralogia com o professor de lá, então eu estou procurando entender mais a área, né? Então eu fui fazer uma disciplina lá e o professor ele ficou sabendo que eu tinha interesse em meteorito e aí me contou lá do meteorito e aí a gente conseguiu, estava com uns detalhezinhos lá para conseguir classificar ele e submeter, né, para oficializar, e eu apoiei nessa parte toda aí, né. Inclusive, a gente fez um trabalho científico bacana, eu tive uma participação interessante aí para fazer a parte de cálculo ali dos minerais, eu consegui ajudar bastante nessa parte aí. Mas, em geral, os meteoritos, eles são, no Brasil, ele tem sido, a análise é feita no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, a pesquisadora lá que faz mais essa parte de análise aí, né? E, Entendi. eventualmente, eu consigo apoiar com a parte de submissão, a parte de descrição de como é que foi a história oficial tal. Mas, assim, o grosso mesmo, a parte de análise é feita lá. Eu estava lendo uma entrevista de um, como é o nome dele, um geologista, Cary Corrigan, que ele diz o seguinte: 99% dos meteoritos vêm do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. É isso mesmo? Você tem conhecimento sobre isso? Exatamente. A gente tem ali uma região que era para ter um outro planeta ali, né? E o planeta não conseguiu se formar justamente pela influência gravitacional de Júpiter. Ele perturbou ali o material e aquele material se espalhou e ficou espalhado nessa região entre Marte e Júpiter. E, eventualmente, esse material que está orbitando essa região, ele sofre alguma perturbação e ele pode entrar em órbita mais interna, ali, eventualmente se colidir com a Terra, né? Mas tem muitos outros asteroides que não têm essa órbita aí, basicamente, entre Marte e Júpiter. Tem outros asteroides que... enfim, tem várias classificações de asteroides, né? E não são todos que estão localizados aí. Mesmo porque os que estão localizados ali não vão chegar até a Terra, né? Eles precisam, eventualmente, sofrer alguma perturbação ali para conseguir entrar mais para a parte interna do sistema solar. Mas muito material, com certeza, veio de lá, né? Alguns meteoritos, a gente chama de acondritos,
já foi com bastante grau de certeza identificado que veio de asteroides conhecidos, né, que estão nessa região. Por exemplo, o asteroide Vesta. Né? O Vesta é um asteroide que se acredita originou 3 tipos de meteoritos acondritos, que são os eucrídeos, os diogenitos e os howarditos. Então, são tipos de meteoritos e já se conhece com muito grau de precisão que veio desse asteroide aí, entendeu? Existe uma diferença muito grande entre esses condritos e o lunar? A gente pode dividir os meteoritos em, digamos assim, 2 grandes grupos. Um grupo mais primitivo, que a gente chama de condritos. O que é condrito? Condrito vem da palavrinha côndrulo, que são umas bolinhas, assim. Essas bolinhas, elas foram os primeiros sólidos que começaram a se formar no início do sistema solar. Então, esse material é o mais antigo, é o mais primitivo, né? Agora, ao longo da vida do sistema solar, esse material pode começar a se alterar, né? Se você tem algum corpo que começa a adquirir cada vez mais tamanho, mais massa, eventualmente você consegue ter uma energia ali para fundir o material. Então, esse material mais primitivo, ele começa a se diferenciar e se tornar materiais mais trabalhados, mais, digamos assim, eles não são mais tão primitivos. Você não tem mais ali o côndilo, aí é um material já de magma, né? já fundiu, já derreteu, já se solidificou, já formou outros materiais. Então, esses materiais mais primitivos, os condritos, a gente não tem nada na Terra semelhante a isso, porque a Terra ele já é um material que já se transformou ao longo de toda a vida geológica da Terra. É um material que não existe. O material que se formou a Terra poderia ser o material que a gente acha hoje em condritos, né, o primitivo. Mas a Terra já não tem mais isso hoje, porque o material não é mais o mesmo. Agora, esse material dos condritos você não tem na Terra, você não tem na Lua, você não tem em Marte. Agora, alguns outros tipos de meteoritos, que são esses acondritos, acondrito é de ausência de condro, né? Então você já não tem mais aquele material tão primitivo. Então aí são materiais, por exemplo, de asteroides maiores, que já sofreu bastante diferenciação. Os meteoritos, o material de meteorito que vem, por exemplo, da Lua, é um material já é bem mais diferente. Os meteoritos que vêm de Marte já são também materiais. Os de Marte, eles são basaltos, essencialmente, né? Então, tem uma semelhança com o basalto encontrado na Terra, tem algumas semelhanças, né? Mas tem muitos tipos diferentes, né, de meteoritos. O que eu quero saber, eu estou pensando em me tornar um caçador de meteorito. Mas vai depender da sua resposta também, entendeu? Se vai me motivar ou não. É possível ficar milionário, não trabalhar mais, achando um meteorito aí? Não existe isso. Poxa, aí você me desanima também, viu? Se valesse tanto meteorito, eu já tinha vendido meus 500 aqui e estava aposentado. mas às vezes, no seu caso, tem um valor simbólico, entendeu? Tem um sentimental. Sim. No meu caso, eu sou muito mais um colecionador do que um comerciante, né? E as coisas melhores eu acabo ficando para mim. Então, eu não vejo tanto o lado comercial, assim. Eu gosto de colecionar, eu gosto também do lado de pesquisa aí e tal. Eu gosto também da parte de campo, né? Imagina você ir para Santa Filomena e encontrar um pedacinho de rocha que há uma semana atrás estava mais longe que a Lua, né? Então é um negócio especial, assim, é bacana. Qual é a importância para a ciência desses estudos de meteoritos que caem? O que reforça a ciência? Bom, você enfatizou a parte que cai, né? A gente tem meteoritos
a gente tem meteoritos que as pessoas simplesmente não viram cair, tá? São meteoritos que o pessoal acha ao acaso. Boa parte dos meteoritos de ferro, por exemplo, o pessoal acha ao caso, né? Eu já encontrei 3 novos meteoritos de ferro que a maioria o pessoal estava trabalhando com detetor de metais e achou. Agora, uma outra parte, outro grupo de meteoritos são os meteoritos de queda. Esses são mais interessantes para a ciência porque esse tipo de meteorito ele tem um material muito mais preservado, praticamente quase o mesmo material que estava no espaço, entendeu? E ainda mais se aquele meteorito ele foi recuperado logo depois que caiu e que não choveu, e a chuva começa a estragar ele. Então, se você tem um meteorito bem preservado, né, é como se você tivesse a NASA tivesse feito um projeto lá de um foguete para mandar uma sonda para um asteroide e aí pegado aquele material e retornado à Terra. Quantos bilhões de dólares não custaria isso, né? O meteorito é isso de graça, praticamente, né? Porque o preço que eventualmente alguém vai pagar, por mais que alguém seja caro o meteorito, não é perto de um projeto de bilionário, é de graça, né? Então, é um recurso praticamente de graça que vai te dar um mapa. Na verdade, o meteorito ele é um fóssil do nosso sistema solar, né? Então, como é o fóssil, o que o fóssil dá para o paleontólogo? Ele te dá um mapa, ele consegue desenhar para tentar entender como é que era a Terra na época que tinha os bichos aqui, como é que eram os bichos, eu vou falar assim porque eu não entendo, mas como é que era aquele animal ali, para entender, ele consegue ver como é que era o terreno, o habitat. O fóssil é a mesma coisa, o meteorito é basicamente a mesma coisa, só que vai te dar como foi a formação do nosso sistema solar, né? E o nosso sistema solar tem aproximadamente 4,56 bilhões de anos. Então, os meteoritos têm essa idade. Então, imagina você ter ali, né, o geólogo ali, o meteoroticista, né, que é o nome do cientista de meteorito, ele ter ali as rochas, o material, os minerais que começaram a formar no início do nosso sistema solar, né? Então, olha só, dá para entender como é que foi a formação do sistema solar. E também outra coisa, por exemplo, a gente sabe que o planeta Terra, o interior dele, ele é de ferro, é um núcleo ferroso, né? É um ferro ali que está fundido, é líquido, tem, inclusive, que tem esse ferro em movimento, que a gente tem ali o norte e o sul, né? O campo magnético da Terra vem desse ferro, e a gente não consegue acessar esse material, né? O homem conseguiu fazer... A Terra é como se fosse uma casquinha de ovo, né? E o homem conseguiu fazer uma coisinha nem na casquinha de ovo. Agora, esse núcleo da Terra é o ferro que está no meteorito. Olha só. Então, a gente, através do meteorito, pode conseguir talvez entender até a própria Terra, porque a gente não consegue acessar lugares da Terra, né? Existe algum meteorito que, depois de caído, independente do tempo que fique lá, não terá a sua composição alterada? Não existe. Todo mineral em contato com o ambiente terrestre, todo mineral de meteorito em contato com o ambiente terrestre, ele vai se estragar. O que pode ter é que tem meteoritos que eles são muito mais resistentes, né? Por exemplo, o meteorito de ferro, ele pode até oxidar a partezinha externa dele, né? Mas o núcleo, ele consegue ficar bem preservado. Mas mesmo alguns meteoritos de ferro, com alguns milhões de anos, ou bilhão de anos, eles já podem se oxidar totalmente e virar óxido, né? Já não é mais o ferro como era antes. E indo para o outro lado, por exemplo, a gente tem um tipo de meteorito chamado carbonáceo, né? É um tipo de meteorito muito, muito interessante para a ciência, porque ele tem na constituição dele aminoácidos, então existe todo um estudo ali para tentar ver se no ambiente poderia
originar vida ou não, enfim. Esse meteorito, por exemplo, se chover, tem alguns que eles implodem, eles racham todo, entendeu? Eles não aguentam uma chuva. Então, por isso que é importante, assim que cai um meteorito, é um trabalho de recuperação muito rápido. Porque se você deixar, com toda certeza ele vai se estragar. E alguns podem se estragar muito rapidamente, entendeu? Digamos que eu encontre aí uma rocha e suponha ali ser um meteorito. O que é que eu tenho que fazer para ter certeza? Onde é que eu tenho que levar? Pronto. A gente existe alguns pesquisadores no Brasil que disponibilizam ali o WhatsApp para o pessoal mandar eventualmente amostras, ou em geral a gente primeiro pede foto, né? Uhum. E 99,99% não é meteorito. Assim, você tem que receber 500 amostras para eventualmente achar um meteorito. É muito... inclusive, se você for, por exemplo, com detector de metais e for tentar achar um meteorito, é muito mais fácil achar ouro. Porque o pessoal acha ouro e não acha meteorito, né? Então, pra você ter ideia da raridade, é muito raro. Só que meteorito não tem o mesmo valor de um ouro, né? Porque o ouro ele tem aquele preço e a hora que você quiser você vende 1 grama ou você vende, sei lá, 1 tonelada. Não sei, mas vende. O meteorito é muito mais difícil porque o interesse é muito mais reduzido, né? E os colecionadores, por exemplo, eles são uma quantidade muito, muito pequena. Então, rapidamente você satura esse mercado, aí o preço desaba, né? E aí não vale a pena. Existe nesse meio aí também o charlatão? Existe charlatão, infelizmente, em qualquer meio onde existem seres humanos, existe problemas, né? Não tem como. Mas existe, sim, infelizmente, há sim, né? Mas felizmente, como essa área é uma área muito restrita, quem pisar na bola é uma vez só, nunca mais. Acabou a área pro cara, né? A gente está em conexão. A gente está em conexão com o mundo inteiro, então acabou pro cara. Se queima. Me diz o seguinte, André, você, se não fez ainda, pretende publicar um livro contando essas histórias, falando da tua coleção? Olha, é um projeto que eu tenho... Já pensei a respeito, eu não sei ainda se vou fazer ou não, mas o que eu faço é um registro desse material aí, de todos os meteoritos, pelo menos todos os meteoritos brasileiros eu tenho feito esse registro aí. Eu não sei, quem sabe no futuro, não sei. Até foi legal se você falar, porque tem um... Deixa eu só pegar aqui, eu te mostrar uma coisa. Pega aí, por favor. Vou fazer um merchan aqui. Pode fazer a propaganda aqui, não? Pode fazer o que você quiser, rapaz. A live é sua. Tem esse livro, dá para ver direitinho aqui? Dá para ver, cara. Que livro grosso aí, que bonita a capa. Pô, 1000 páginas desse aí? Tem 900 páginas. Foi um livro... esse livro aqui é sobre coleções minerais brasileiras. Tá? Um projeto... Quem é o autor? Quem é o autor? O Carlos e o André. Mas, na verdade, quem escreveu mesmo o grosso foram os próprios colecionadores. Então, tem uma introdução, que não vai ser difícil de mostrar. Eu mostro pelo menos o meu aqui. Então, o projeto envolveu os colecionadores de minerais, os principais colecionadores de minerais, e não só colecionadores, entrou pesquisador, entrou universidades, e aí cada capítulo ele fala sobre esse pesquisador, ou esse colecionador, ou esse museu, né? Que legal. Aí a gente entrou com dinheiro, né? Então foi um projeto que o pessoal que participou entrou com grana e a gente ganhou o livro para vender agora. Você participa não, né? Participo, é isso que eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui. Eu estou participando e o pessoal tá pedindo aqui para você fazer o livro, tá?
Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. O pessoal está pedindo o quê? Para você fazer o livro, cara, né? O seu. Ah, vai ser bacana. Deixa eu ver aqui. É, pô, tá vendo? Já Mas tem, eu não já sei tem se dá até para... fã. Aqui, ó. Ah, legal. Essa aí é onde? Levanta um pouquinho, levanta só um pouquinho. Isso, Essa, isso. essa daqui, ó, é a cratera do... Eu estou na frente, eu estou na borda desta cratera aqui, ó. Essa cratera é a cratera do meteoro, que chama Meteor Crater. Ela fica nos Estados Unidos, Arizona. Tá? Uma cratera de, acho que quase 2 quilômetros de diâmetro. Essa daí também faz parte daquela mesma foto que você me mandou, que eu coloquei na arte? É essa foto aqui. Então, tem aqui, ó, os meteoritos. Tem umas 10 páginas aqui, tá? São capítulos relativamente curtos de cada participante. Tem os capítulos maiores, né? Não é muito barato participar por página, então a gente não conseguiu colocar muita coisa. E, infelizmente, não, porque olha isso aqui. 900. Cara, eu li um livro, mais ou menos, dessa grossura, quase 900 páginas, que foi a biografia dos Beatles. Então, esse projeto, ele nasceu para ter, eu acho que nem metade do que está aqui. Ele fez tanto sucesso, graças a Deus, que virou um espetáculo esse livro aí. Eu tenho algumas peças para vender, a gente já está vendendo. É o que te deixa mais feliz hoje essa tua profissão? O quê? Esse trabalho sobre meteorito é uma coisa que mais te deixa feliz, que mais te satisfaz? Ah, eu curto bastante, sim, eu gosto. E é uma coisa que puxa muitas outras coisas, né? A gente conhece muita gente, conhece pesquisadores, aprende bastante. Ajuda a entender um pouco também, né? A nossa estadia também nesse universo, né? A meteorítica, eu acho que é uma das ciências mais multidisciplinares, porque ela envolve tanta coisa, tantas áreas diferentes, né? A gente acaba aprendendo bastante, é bem legal. Até você achar... Eu só vou caçar no dia que eu souber que tem um meteorito de 1 milhão de libras. Aí eu vou... Eu acho que tem tanta gente que acha que está rico e vai morrer com a pedra. Não vai conseguir nada. É uma frustração, de certa forma, isso? As pessoas que saem em busca disso para se enriquecer? A gente que conhece, a gente não vai em busca disso para enriquecer, né? Uhum. Os caçadores, eles vão... Lógico, eles ganham dinheiro, né? Mas tem, né? Mas tem o cara que vai com essa intenção, né? Não, ficar rico não. Dificilmente vai ficar milionário, assim, não vai. A menos que, sei lá, ache uma coisa muito grande, muito especial, mas isso aí geralmente não acontece, né? Me diz o seguinte, como curioso, quando aconteceu, se não me engano, no sul do país agora, não foi? No mês passado, algo assim? Aconteceu, foi semana passada. Semana passada, eu acho que foi quarta, quinta-feira, alguma coisa assim. Teve um clarão lá, né? Isso, Quando acontece algo assim, a primeira coisa que vocês da área fazem é estudar, entender, procurar entender aquilo ali? Então, o que acontece? Existe uma rede hoje, existem 2 redes hoje que trabalham com meteoros, né? Não confunda meteoro com meteorito. Meteorito é aquela pedra que caiu no chão, né, e você pega. O meteoro é aquele fenômeno, em geral luminoso, que a pessoa vê no céu, né? Então, pode ser tão pequeno quanto aquelas estrelas cadentes pequenininhas, né? É comum a gente, se você vai no céu rural, do interior, você vê bastante estrela cadente, né? Claro. Isso é meteoro. E quando o meteoro ele começa a ficar grande, a gente começa a dar outros nomes para ele. Por exemplo, como bólido, né? Foi o caso desse que apareceu aí no sul, né?
A gente mede isso aí pela magnitude, né, comparativa aos outros astros, enfim, tem uma classificação aí. E existe uma rede, vou até fazer uma propaganda também, de uma rede chamada Bramon, a qual eu participo, né, dessa rede. E esse pessoal faz assim as análises do meteoro. Então, por exemplo, aconteceu essa queda lá no sul. Aí teve um amigo nosso, o Carlos Jung, ele tem uma rede de estações lá no sul. Inclusive, se você de repente quiser começar a expandir o programa com meteoros, eu posso até chamar alguém da Bramon para falar com você, bacana. Claro, será um prazer, pô, será um prazer. E eles, quando acontece um fenômeno assim, mais interessante, eles usam câmeras dos próprios colaboradores da Bramon, e também dá para se usar outras câmeras, câmeras de previsão de tempo, né? Tem uma rede grande de câmeras da Climatempo, que o pessoal consegue acessar e usar para fazer as análises. Então, esse grupo, né, eles conseguem fazer o cálculo da trajetória e estimar a região onde caiu, tá? Então, já temos, digamos assim, o mapa da mina, tá aí. Então, agora, uma coisa é saber que caiu, outra coisa é você conseguir achar. Achar. Né? Achar. É uma agulha no palheiro, né? É agulha no palheiro. Para você ter ideia, eu tenho uma colega que mexe da área de meteorito há mais de 40 anos, já foi muitas quedas e nunca achou nenhum. Então, é uma questão muito de sorte, né? É muito de sorte. Então, quando acontece isso, e aí tem também vários outros fatores que a gente analisa, por exemplo, foi de dia ou foi de noite, por exemplo. E quando é de dia, tem muita gente de fora de casa, aí pode ver cair. Pode ter achado já, né? Em geral, na verdade, quando acha rápido, é porque a pedra quase caiu na cabeça do caboclo. Tá? Ele estava fora de casa, viu a explosão, viu alguma coisa, viu fumaça, e a pedra aterrissou a 1 metro do cara, talvez. Então, aí... se pegar no corpo de alguém, ela causa um dano terrível, né? Pode matar, né, se cair, ou pode machucar, né, enfim. Mas é uma coisa... Não, queimar nem tanto, não queima, porque... o pessoal tem se cair um meteoro de ferro, ele ainda é muito quente, mas os de rocha, ele geralmente não... O calor, quando ele entra na atmosfera, ele tem uma partezinha externa dele que fica pretinha, ele queima ali. E ele libera o calor ali embora. O interior dele, do meteorito, ele praticamente, ele quase que mantém a temperatura do espaço, que é menos 273 graus. Então, às vezes, o meteorito cai quente, mas rapidamente ele começa a esfriar, dentro está frio, e às vezes até congela a parte de fora, pra você ter ideia. Então, o pessoal acha que é quente, né? Então, às vezes tem muito relato do pessoal falar, caiu um meteorito ali, queimou tudo. O meteorito não queima, né? O calor... a gente pega, assim, né, as histórias que não fazem sentido, né? Aí, voltando só à tua pergunta, então, quando acontece um evento como aconteceu lá no Sul, a gente vê todo o cenário, por exemplo, se foi de dia, foi de noite, caiu numa região boa para busca ou caiu no meio do mato. Se caiu na Amazônia, nem adianta falar. É quase igual cair no mar, né? É uma coisa... é quase igual, praticamente. Então, nesses casos, em geral, a gente acaba esperando para ver se alguém acha, tá? Então, eu, por exemplo, dificilmente eu tendo o mesmo mapa aqui na minha mão, eu talvez vá para lá para tentar achar. Quase que viagem perdida, né, André? Eu te falar, eu já fui em 2010, não achei nada. 2013 eu achei em Porangaba. Aí, 2013 em Vicência eu não achei nada. Então, 2 que eu não achei nada. Aí depois, em São Paulo eu achei. Depois eu fui para Bolívia. Na primeira queda da Bolívia eu achei também. Aí, em 2017 eu não achei nada. Nas 2 que eu fui.
Três Irmãos era um lugar excelente, era muito bom, mas não deu. Acho que caiu muito pouco, caiu uma só. Não caiu uma só, mas caiu muito pouco, foi pequena, né? Foi uma queda pequena. Então, e Serra Pelada era quase a floresta amazônica ali, né? Era mato. Então, não era floresta amazônica, era bem longe, mas ainda é considerada a região da Amazônia. Mas era muito mato, então foi difícil. Agora, esse de Santa Filomena, eu diria que foi a melhor dos últimos, sei lá, 10 anos. Pelo menos os últimos 10 anos foi o melhor lugar para ir. E lá, eu diria que vai ser o lugar que o pessoal vai poder ir para lá nos próximos anos, que ainda vai conseguir achar meteorito lá. Quase não chove, o lugar é muito bom. Acho que eu vou para lá, viu? Vai para lá. Você não vai ficar rico não, porque o pessoal já está tudo louco, desesperado aqui atrás de mim para comprar, e eu já quase não estou comprando. Pô, não me desanima também, assim, entendeu? Vá para lá para se divertir, porque para ganhar dinheiro... Porque assim, o meteorito, ele é assim, o meteorito é uma coisa da moda. Cai o meteorito hoje, todo mundo quer, né? Aí, todo mundo quer esse. Aí, dá uma semana ou outra, cai um outro meteorito lá. Aí o cara já não quer mais esse daqui. Já quer o outro. Já quer o outro. Não pode perder o time. Passou, se passar, passou. Um abraço aqui Mas assim, em geral, o que acontece, quando cai um meteorito, a gente acaba ficando sabendo, né? Ainda mais hoje, que o pessoal já tem noção de valor de meteorito. Então... por exemplo, de Santa Filomena, eu fiquei sabendo depois de 2 horas. Depois de 2 horas que caiu, e o cara já estava no WhatsApp querendo vender pedra, pra você ter ideia. Então, ele nem tinha achado ainda, já estava te vendendo. Não, o cara que me chamou no WhatsApp, ele estava querendo vender a pedra do outro, que ele nem tinha pedra, mas já queria saber. Ele queria ganhar uma graninha em cima também. Então, a gente acaba ficando sabendo. Não precisa fazer muita coisa. O meteorito vem até a gente. Tem jeito. Que legal. Um abraço aqui para Adriana, Jennifer, Raoni Pacheco, Alexandre Nunes. Professor Jung diz aqui, parabéns. O Montinho é uma referência nacional em busca, análise e classificação de meteoritos. Necessitamos de mais pesquisadores assim. Obrigado pela mensagem. André, gostaria de te agradecer, cara. Talvez na busca tudo bem, mas depois eu não sou não, tá? É só o comecinho ali e tal. Mas o Jung é um parceirão nosso ali, ele que tem lá uma rede grande de câmeras no sul. Foi a câmera dele que pegou esse bordo lá, tá? Foi a câmera dele que pegou. Ah, foi a câmera dele? Foi a câmera dele que pegou, e ele vai fazer uma divulgação muito bacana lá desse meteoro lá no sul, tá? Ele é uma boa pessoa para você convidar, tá? Pronto, já está convidado. Vou entrar em contato aí com o professor Jung, que não deve ser parente do Milton Jung, da CBN, da Emanuele de Steven Santa Filomena com o André. André, cara, gostaria de te agradecer, cara. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo. Quase 1 hora já a gente conversando aí, ó. Tempo voa aí. 1 hora, caramba, não dá. A última live que a gente participou tinha que ser 30 minutos, a gente ficou quase 2 horas, porque a gente começa a falar e é muito assunto, é muito... E vai embora, vai embora. Uma conversa puxa a outra, né, cara? Vai embora. Mas parabéns aí por abrir esse espaço aí para a ciência, né, para essa área que não é muito conhecida, mas está começando a ficar conhecida no país. Esse Santa Filomena deu muito o que falar aí, tanto para o lado bom como para o lado ruim também. Infelizmente, despertou aí no pessoal o interesse em criar... Assim, o Brasil não tem uma legislação sobre meteoritos, né? Então, a coisa que sempre fluiu sem muito problema, tranquilo, sempre a ciência conseguiu classificar todos os meteoritos que caiu aqui, sempre material ficou nos museus aqui, mas criar um regramento, aí, uma legislação que garanta que o meteorito seja estudado,
eventualmente por aqui e garanta que o material fique por aqui, eu acho bem legal, bem interessante, mas tem que ter muita responsabilidade e cuidado aí para não, eventualmente, tendo a melhor das boas intenções, criar um prejuízo para a área, né? Sim, sem dúvida. Tem muita gente que tem duas linhas ali. A linha que quer seja tipo os Estados Unidos, né? É de quem achou. E tem uma linha que quer ir para o lado da Argentina, que é confisco. Claro. Aí, se confiscar, não vai ter mais meteorito, né? Não vai, quem achar não vai dizer que achou, vai começar a aparecer contrabando, né? Então, e vai ser, a área vai acabar igual acabou lá, né? Praticamente, porque depois da lei não se achou mais nenhum meteorito lá. Então, tem que tomar muito cuidado para não ir para os extremos, né? Tem que sempre o meio termo é o mais saudável aí. Obrigado, Vandré. Que aula, satisfação enorme, viu? Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Se inscrevam no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Tchau, tchau.